Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdos de História e nesta aula nós vamos resolver questões sobre o governo do Marechal Floriano Peixoto. Lembrando que esta nossa aula ela está diretamente interligada com as nossas duas últimas aulas, com os nossos dois últimos vídeos que tratam a respeito do governo do Marechal Floriano Peixoto. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, pausa o vídeo nesse momento, assista às aulas e depois retorne a esse vídeo, porque com certeza estas questões de vestibulares vão acrescentar e muito em seu aprendizado. Mas antes de tudo isso, não esqueça dos passos básicos. O primeiro, se inscrever em nosso canal. O segundo, curtir o nosso vídeo. E o terceiro, compartilhar o conhecimento. Sem mais delongas, vamos então à nossa lista de exercícios. Lembrando que vocês encontram esta lista abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, nesses dois lugares, vocês encontram esta lista que eu estou em mãos, vocês encontram este material e vocês conseguem, a partir daí, acompanhar a nossa resolução, certo? Então, vamos lá. Galera, vamos analisando essa primeira questão e vocês já percebam que nós temos uma charge, que nós temos o Marechal Floriano Peixoto com algumas cartas na mão, com alguns documentos nas mãos. E vamos analisar agora o que a questão pede no seu enunciado. A charge se refere ao manifesto político assinado por 13 generais, 9 do Exército e 4 da Armada, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Lembra que na aula anterior nós tratamos sobre os 13 generais e nós tratamos sobre a carta manifesto? Lembra disso? Assinar a alternativa que traga respectivamente o objetivo do manifesto e o resultado de tal iniciativa. Lembrando que na aula nós tratamos que os generais eles são punidos de modo exemplar, para que servisse de exemplo para os demais. Só que agora na questão, agora no exercício, nós vamos especificar essas discussões. Olha o que as questões trazem. A convocação de novas eleições para a presidência, a carta manifesto dizia isso. Todos os signatários do manifesto foram exonerados. Correto. Então já na alternativa A, nós analisamos que nós temos o gabarito. Nós analisamos que nós temos a alternativa certa. Só que a gente precisa analisar agora nas demais o porquê que elas estão erradas. B. A convocação de novas eleições para a presidência. Sim. Os signatários do manifesto foram promovidos. Imagina só, Marechal de Ferro promovendo aqueles que questionam o seu governo? Claro que não. A convocação de uma Assembleia Constituinte. A transferência de todos os signatários para regiões bem distantes. Completamente errado. Tudo, tanto a transferência dos signatários de quem fez a carta manifesto para lugares distantes, isso não aconteceu, quanto a Assembleia Constituinte, tínhamos acabado de promulgar a nossa Constituição. A convocação de uma Assembleia Constituinte já começou errado, mas vamos continuar. A ordem de prisão de todos os signatários do manifesto, também não, eles foram exonerados. A exigência da instituição do parlamentarismo, a execução de todos os signatários do manifesto. Não chegou a tanto. Então, essa questão 1, nós temos a A como nosso gabarito. Então, para você acompanhar, na 1 nós temos A. Certo? Vamos a 2. Questão somatória, hein? Em fevereiro de 1893, eclodiu no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, liderados por um ex-monarquista, Gaspar Silveira Martins. Os rebeldes exigiam o afastamento do governador Júlio de Castilhos e a instituição do regime parlamentarista no país. A última exigência atingia diretamente o governo de Floriano. Lembra que nós discutimos isso em nossa aula,
que um fator regionalista acabou influenciando o poder federal, o poder central, lembram disso? Agora vamos analisar as questões e, obviamente, o enunciado. Com a expansão do conflito, a Revolução Federalista produziu episódios decisivos em Santa Catarina e no Paraná. A respeito dos conflitos ocorridos em território paranaense, assinale o que for correto. Então, essa questão 2, essa questão somatória, ela foca muito na própria história do Paraná. E vamos analisar o que traz. 1. Após ocuparem Santa Catarina, os rebeldes federalistas planejaram ocupar o Paraná por meio de um ataque em 3 frentes, Paranaguá, Tijucas e Lapa, com o objetivo de se concentrarem depois em Curitiba. Correto. Quando você analisa a Revolução Federalista especificadamente em relação à história do Paraná, vocês verificam que realmente nós temos essas 3 frentes direcionando o grande objetivo que era atingir Curitiba. 2. Com o fim dos conflitos armados e o restabelecimento da ordem, em acordo coordenado pelo governador Vicente Machado e por Ildefonso Pereira Correia, o barão do Cerro Azul, promoveu-se uma paz sem retaliações, garantindo anistia aos paranaenses que apoiaram os rebeldes federalistas. Muito pelo contrário, tá bom? Nós não tivemos esse clima pacífico após essas questões relacionadas à Revolução Federalista, não. Nós tivemos sim retaliações, nós tivemos sim punições. 4. A resistência que os federalistas encontraram no Paraná garantiu ao presidente Floriano Peixoto tempo suficiente para a aquisição no estrangeiro de uma esquadra, assim como para a organização em São Paulo de forças para deter e repelir o avanço federalista. Paraná teve importantíssimo papel nessa contenção a partir da resistência quanto às tropas rebeldes para que as tropas centrais, para que as tropas florianistas conseguissem agir. Então, 04 está correto. Então, até agora, nós temos 01 e 04 como corretas. 08. O governador do Paraná, em face do avanço das tropas federalistas, transferiu a capital do estado para a cidade de Castro. Inclusive, uma curiosidade que chama bastante a atenção dos alunos, né? Essa transferência durante a Revolução Federalista, por alguns períodos, da capital de Curitiba para Castro. Então, está correto. Quase todas certas, né? Vamos para 16. O avanço das tropas federalistas encontrou forte resistência em Antonina. Nesta cidade, a população, sob o comando do general Gumercindo Saraiva, travou cruenta batalha contra o exército federalista. O episódio ficou conhecido como Cerco de Antonina. Não, na verdade, essa grande resistência foi, sabe aonde? Na Lapa. Inclusive, nós tivemos o Cerco da Lapa. Então, nesse local, sim, nós tivemos as tropas sofrendo um grande problema no avanço por conta da contenção paranaense. Então, o nosso gabarito nesta questão somatória é 13. 1, 4 e 8. 13. Vamos para a terceira questão. Lembrando que nós temos em nosso material 6 questões. Conhecido como Presidente de Ferro, Floriano Peixoto foi o segundo governante da República Brasileira. O presidente dividiu a opinião dos brasileiros e enfrentou uma guerra civil no início de seu mandato. Sobre o presidente Floriano Peixoto, é correto afirmar que, dentre as revoltas em seu governo, destaque para a Revolução Federalista, iniciada no Rio Grande do Sul, mas protegida e concretizada em Santa Catarina, por isso a mudança do nome da capital para Florianópolis. Está errado isso, né? Olha o que diz, iniciada no Rio Grande do Sul, mas protegida e concretizada em Santa Catarina. Muito pelo contrário, nós tínhamos catarinenses lutando contra essa ocupação rebelde, inclusive na própria região de Desterro, atual Florianópolis, e o nome realmente sendo dada por conta dessa expulsão dos rebeldes pelas tropas florianistas. Florianópolis, cidade de Floriano. Então não está certo. Na cidade do Rio de Janeiro surge o florianismo.
adeptos da defesa da República e apoiadores do governo de Floriano Peixoto e maior resistência à revolta da Armada e Revolução Federalista. Nós tivemos, sim, todo esse papel muito importante do Rio de Janeiro e, sim, esse avanço das forças florianistas e, claro, toda essa restrição ao avanço das tropas, tá bom? Então, ela está certa até então, mas vamos ver por que as outras estão erradas. Após sua morte, Nossa Senhora do Desterro, capital de Santa Catarina, muda seu nome para Florianópolis, em homenagem ao presidente que defendeu a República pessoalmente em terras catarinenses. Foram as suas tropas. E, inclusive, durante a vida, nós já temos essas homenagens. Mesmo chegando à presidência pelo voto direto na segunda eleição da República Brasileira, os coronéis do Rio de Janeiro acreditavam que a eleição havia sido burlada. Desta forma, eclodiu a revolta da Armada. Ele chegou pelo voto direto, galera. Já começou errado, ele chegou pelo voto indireto do Congresso. Enfrentando o grande descontentamento do povo brasileiro, principalmente com a Revolução Federalista e a revolta da Armada, Floriano renuncia, deixando seu vice Prudente de Moraes no cargo de presidente. Completamente errado, completamente incorreto. Então nós temos na 3 a alternativa E de escola. 4. São aspectos do governo de Floriano Peixoto. A. Promulgação da Constituição de 1891, revolta da Chibata e crise do encilhamento. Never, já começou errado. A Constituição é durante o governo do Marechal Deodoro. A grande naturalização de estrangeiros, revolta da vacina e política dos governadores. Errado. A questão da legalidade, a revolta da Armada e a revolta federalista no Rio Grande do Sul. Questão da legalidade, era toda aquela questão dele se manter no poder, mesmo inconstitucionalmente, e todos os arranjos e justificativas que surgem para que ele se mantivesse na presidência, gerando realmente essa discussão sobre a legalidade de seu mandato. Então, a 4 tem até então a C como gabarito, mas vamos ver as outras porque elas estão erradas. Reorganização da Comissão Verificadora de Poderes, aplicação de uma política econômica marcada pelo funding loan e fortalecimento da política do café com leite, errado. A guerra do contestado, o combate ao coronelismo e o tenentismo, errado. Então, fácil, simples questão. Então, temos até agora quase toda a lista resolvida. Falta pra gente a questão 5 e falta pra gente a questão 6. Vamos que vamos, não para. A cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada em setembro de 1893. O acontecimento refere-se à revolta da vacina? Não. Reação republicana? Never. Revolta da Armada? Sim. Segunda revolta da Armada. Derrubada de Floriano Peixoto? No. Revolta da Chibata? Not. Então, qual que é a certa nessa? A C. 5C. 6. Última. Foram as revoltas ocorridas durante o governo de Floriano Peixoto. Muito fácil. Revolução Federalista e revolta da Armada? Sim. Revolta de Canudos e Revolução Praieira? Não. Revolta da Chibata e revolta do contestado? Não. Revolução Federalista e Coluna Prestes? Não. Revolta da Armada e revolta do Forte Copacabana? Não. Então, dessa forma, encerramos os nossos 6 exercícios, encerramos a nossa lista. Espero que isso tenha, de certa forma, clareado um pouquinho os conhecimentos dos senhores e das senhoras que nos acompanham, para que você tenha sucesso na sua prova, seja da escola, seja de vestibular, seja de Enem, seja de concurso público. Muito obrigado pela presença até aqui, muito obrigado por acompanharem o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir a nossa aula, não esquece de compartilhar o conhecimento e nos vemos amanhã para mais conteúdos de história.